Boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana. É um grande prazer estarmos aqui começando mais um programa Zona Livre para Incluir. E hoje, no programa, como nós já dissemos na introdução desse programa, nós temos a felicidade de estarmos aqui acompanhados de algumas pessoas que participaram de uma gravação durante a semana, especialmente para esse nosso programa, ok? Então, o objetivo principal do programa Zona Livre para Incluir, nesse momento de REAMP, né, de regime especial de atividades não presenciais, e nesse período de pandemia, onde devemos, né, estar isolados, né, de certa forma também afastados uns dos outros, nós estamos usando o programa Zona Livre para Incluir e alguns outros programas da rádio para ter a conexão com as pessoas que ainda não têm acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. Então, a rádio, ela é um instrumento importante nesse momento, né? E a gente espera que vocês, que ainda não têm essa possibilidade de acesso à internet, né? Que vocês possam estar usando dessa oportunidade que a rádio vem trazer para vocês. E nós, da escola, estamos organizando alguns programas, né? Sobretudo alguns projetos que nós queremos destacar, e a Olimpíada de Língua Portuguesa é um deles, né? Para que nós possamos fazer chegar a toda a comunidade escolar. Então, por isso, estamos aqui hoje iniciando mais essa gravação, né? Para que vocês possam estar podendo participar e se informar daquilo que está acontecendo na escola, ou pelo menos de parte do que está acontecendo na escola. Existem coisas que nós mandamos via impressa, né? Vocês recebem o material impresso, atividades complementares, avaliações, os PETs, mas existem algumas coisas que não tem como mandar impresso, né? A questão da Olimpíada de língua portuguesa, essa oficina, por exemplo, não teria como a gente mandar impressa. Então, nós estamos fazendo essa gravação, vamos divulgá-la na rádio e, evidentemente, depois devemos também colocá-la, é claro, no Conexão 2.0, para que as pessoas possam rever, né, sempre que precisarem, ok? Bom, nós estamos aqui muito bem acompanhados pelo Otávio, eu estou seguindo aqui a ordem da minha tela, né? O Otávio dos Santos é um dos estudantes que vai participar conosco do programa de hoje, né? Depois ele vai falar um pouquinho conosco. Estamos com a Fernanda Assis, que é a professora de português responsável, né, por esse gênero crônica, né, e pelo trabalho com esse gênero crônica. Daqui a pouco ela explica melhor sobre isso. Então, de certa forma, eu apenas estou apresentando o programa, mas a oficina será dirigida pela professora Fernanda, ok? Estamos aqui também com o João, né? O João também é estudante, que vai participar conosco, né? Agradecemos também a presença do João. Estamos também com a Sara Delgado, que também fará uma pergunta, né, e participará do nosso programa também. Temos as carinhosas visitas, né, da Cristina, professora de português, né, e que veio acompanhar, né, e que veio participar da oficina, que veio trazer a motivação, né, para esse nosso trabalho, né, e a sua importante presença também nessa oficina. Temos também a presença da Aparecida Márcia, também professora de português, né. Nós estamos fazendo uma atividade de língua portuguesa, evidentemente, os professores de português foram todos convidados para estarem nessa oficina. E aqueles que puderam estar, né, estão participando conosco, ok? Temos também a presença da Carolina de Fátima, né, que vem também participar como estudante, né, e evidentemente, essas estudantes que estão participando são aquelas estudantes e aqueles estudantes que estão se preparando para participar mais diretamente da Olimpíada de Língua Portuguesa. Mas a Olimpíada é aberta a todos os estudantes, né, de todas as turmas. Então, se vocês quiserem melhor informação, procurem o professor de português de vocês, que eles vão explicar para vocês, né, se vocês terão ou não a oportunidade da participação da Olimpíada de Língua Portuguesa no ano de 2021, né, especial. Existem algumas dificuldades para essa participação, por isso nem todas as turmas participarão, né? Mas muitas, se Deus quiser, vão participar. Depois a Fernanda explica melhor sobre isso, ok? Temos também a Ana Clara, que está aqui, que veio também
participar conosco, vai também fazer uma pergunta para nós. E a Poliana, né, que veio também como professora de português, nos dar esse apoio nesse momento aqui da nossa oficina, ok? É uma felicidade muito grande para mim, como diretor da escola e como responsável pelo programa Zona Livre para Incluir, ter a experiência de fazer a primeira oficina, né, nesse estilo, né, para ser apresentada pela Rádio Comunitária Serrana de Lima Duarte, tá bem? Então é isso. Muito obrigado pelas presenças e eu passo a palavra à Fernanda para que ela também possa fazer uma apresentação dessa nossa atividade. Pois não, Fernanda, a palavra é sua. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, colegas de profissão, caros estudantes e demais ouvintes da Rádio Serrana FM. É um prazer estar aqui falando sobre a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que é um belo programa de incentivo à leitura e à escrita, né, duas habilidades tão importantes na vida de qualquer indivíduo. E o objetivo do programa e desse momento, como o Paulinho já falou, é levar aos estudantes sem acesso à internet conhecimentos e os pontos principais do gênero crônica, que estou trabalhando e participando com os alunos do 8º ano do ensino integral da Escola da Algisa durante este ano de 2021. Então, é importante a participação dos estudantes, né? Alguns alunos estão aqui presentes, também irão participar do programa, já que nesse momento de ensino remoto, é muito importante que uns ajudem os outros, né? Então, a presença dos alunos aí também ajudando, né, nesse momento, ajudando a passar esse conhecimento para os colegas que estão, às vezes, sem o acesso à internet, o protagonismo do aluno é muito importante nesse momento, né? Então, por isso, eu achei por bem, né, que também os alunos participassem e ajudassem, né, a levar aos colegas esse conhecimento que alguns estão tendo o privilégio de participar através do Meet, nas oficinas, né, e outros estão tendo a oportunidade de participar aqui através da rádio. Então, eu agradeço o convite, né, e digo da importância aí de estarmos o tempo todo tentando levar esse conhecimento aos nossos alunos nesse momento tão difícil. Muito legal, Fernanda, é isso aí, né, é importante a gente usar a rádio como esse instrumento de conexão com todas as pessoas, né? A rádio fica muito feliz também em poder estar sendo esse instrumento nesse momento tão delicado na história da humanidade. Fernanda, você já iniciou falando que você vai trabalhar com gênero crônica, né? Nós queríamos saber um pouco, né, sobre o que é o gênero crônica, né? O que é a crônica, na verdade, e quais são as suas características. Então, antes de falar aí sobre o gênero crônica, né, eu vou esclarecer o que são gêneros textuais, né? Que são as várias classificações que são usadas para denominar os textos que circulam no nosso dia a dia, nas diferentes formas de comunicação. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, as cartas, as receitas médicas, as receitas culinárias, as bulas de remédio, as notícias, as reportagens, né? E entre esses gêneros está a crônica. Então, o que seria a crônica? A crônica é, na verdade, a palavra crônica, na origem dela, está associada ao vocábulo cronos, né? Que em grego e significa tempo. Então, para os antigos romanos, designava o gênero que fazia os registros dos acontecimentos históricos e verídicos naquela época, né? Então, a crônica ela é um texto que retrata os acontecimentos da vida cotidiana. Ela é produzida para ser veiculada na imprensa, né? Geralmente aparece nas páginas de jornais, de revistas, no rádio, e também existem livros de crônicas. Os fatos retratados pelas crônicas geralmente apresentam um tom mais despretensioso, às vezes até mesmo poético, e outras vezes filosófico ou mesmo divertido. Ao escrever uma crônica, o cronista ele busca às vezes emocionar o leitor, envolver, né? Convidando a refletir sobre algumas situações do nosso dia a dia. Então, por isso que, às vezes, quando se escreve uma crônica, o escritor ele pode escolher o tom da crônica.
se ela vai ser num tom mais sério, se ela vai ser num tom mais engraçado, mais crítico ou mais reflexivo. E devido a esses tons, alguns estudiosos do gênero denominam as crônicas em crônicas narrativas, crônicas poéticas, crônicas humorísticas, crônicas jornalísticas, né? E aí a gente observa que as crônicas, elas apresentam algumas características. Então, por exemplo, geralmente é um texto breve, né? Um texto curto, que narra episódios do dia a dia, fatos simples e até mesmo fatos banais. Apresenta um tom de conversa, né? Devido à informalidade e muitas vezes ao uso de uma norma mais coloquial, né, uma linguagem mais espontânea, parecida com a linguagem da fala, né, e há poucos personagens também participando dos fatos que são narrados, às vezes, em uma crônica. Geralmente, ela narra um único episódio, apresenta um tom que pode ser poético, humorístico, irônico e reflexivo, como eu comentei anteriormente, né, e quando o escritor vai escrever uma crônica, ele pode escolher, né, se ele vai escrever num ponto de vista em primeira pessoa, né, quando ele participa daquela narrativa como um personagem, ou ele também pode escrever usando o ponto de vista na terceira pessoa. Nesse caso, ele vai apenas contar os fatos e vai ficar de fora dos acontecimentos, falando dos outros personagens. Então, a crônica é isso, Paulinho. Ok, Fernanda, obrigado. Legal a explicação, muito, muito joia. Eu queria que você indicasse para nós e falasse com os estudantes, sobretudo, quais escritores de crônicas que você indicaria, principalmente para os estudantes que vão trabalhar os textos e elaborar os textos de crônica, para que eles possam ler e se inspirar para fazer o trabalho deles. Então, olha, são vários, né, os escritores aí, os que escrevem crônicas. E o Paulinho falou uma coisa interessante, né? Para quem vai estar participando da Olimpíada, é muito importante que vocês tenham em mãos boas crônicas para se inspirar, né? Para poder escrever o texto de vocês. É claro que o tema vai ser diferente, o assunto, mas a leitura de textos que foram escritos por escritores, com certeza vai ajudar na hora da sua própria produção, né? Então, nós temos vários escritores, como, por exemplo, Machado de Assis, o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino, o Rubem Braga, a Clarice Lispector, o Carlos Drummond de Andrade, o Luiz Fernando Veríssimo. Nós temos ainda o Moacir Scliar, o Ivan Ângelo, o Armando Nogueira, o Carlos Heitor Coni, o Ledo Ivo. Então, são vários os escritores. Todos eles, né? A gente percebe que alguns são mais clássicos, né? São escritores mais antigos, e a gente tem alguns mais atuais, que inclusive escrevem para jornais de hoje, como o Globo, a Folha de São Paulo, algumas revistas, né? Também, porque as crônicas sempre aparecem nas revistas, nos jornais, e também, como eu falei no início, em alguns livros, né? Inclusive, eu convido vocês agora, nesse momento, para que a gente possa ouvir o áudio de uma crônica muito interessante que foi escrita pelo escritor Machado de Assis, que é um clássico da nossa literatura, né? Que se chama Um Caso de Burro. Então, vamos ouvir aí a crônica. Um Caso de Burro. Machado de Assis. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Releve a importância. Os gostos não são iguais. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burros, donde concluí que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, eu ia com um amigo, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim.
Diante do animal havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo, não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que é que o deixou na praça com essa última refeição à vista. Não foi pequena ação. Se o autor dela é homem que leia crônicas, que acaso ler esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água. Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinha parado ao pé do animal. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara, e se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro para espertá-lo, então eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-se a verdade, não o fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se a justiça na terra valerão por 1 século, tal foi a descoberta que me pareceu fazer, e aqui deixo recomendada aos estudiosos. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho interior e profundo. Este remoque popular, por pensar morreu um burro, mostra que o fenômeno foi mal entendido dos que a princípio o viram. O pensamento não é a causa da morte. A morte é que o torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro é o que presumo ter lido no escasso tempo que ali gastei. Sou outro Champollion, porventura maior. Não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las verbalmente. E diria o burro consigo: por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coices, foi o mais. Isso mesmo antes de haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Quanto ao zurro, usei dele como linguagem. Ultimamente é que percebi que não me entendiam e continuei a zurrar por ser costume velho, não com a ideia de agravar ninguém. Nunca dei com um homem no chão. Quando passei do Tilbury ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua. Mas a prova de que a culpa não era minha é que nunca segui o cocheiro na fuga. Deixava-me estar aguardando a autoridade. Passando à ordem mais elevada de ações, não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser a minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que, não havendo nenhuma revolução declarada os direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele, nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie. Qualquer que seja o regime, ronca o pau. O pau é a minha instituição um pouco temperada pela teima que é, em resumo, o meu único defeito. Quando não teimava, mordia o freio dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas. Bastava sentir o freguês no Tilbury ou o apito do bonde para sair logo. Até aqui os males que não fiz. Vejamos os bens que pratiquei. A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o Tilbury e o namorado à casa da namorada. Ou simplesmente empacando em lugar onde o moço que ia no bonde podia mirar a moça que estava na janela. Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita gente. Esta filosofia que consiste na gravidade do porte e na quietação dos sentidos. Quando algum homem, desses que chamam patuscos, queria fazer rir os amigos, fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhadas na cara. Enfim,
Não percebi o resto e fui andando, não menos alvoroçado que pesaroso. Contente da descoberta, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais, fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que esse. Por que se não investigará mais profundamente o moral do burro? Da abelha já se escreveu que é superior ao homem, e da formiga também, coletivamente falando, isto é, que as suas instituições políticas são superiores às nossas, mais racionais. Por que não sucederá o mesmo ao burro, que é maior? Sexta-feira, passando pela Praça 15 de Novembro, achei o animal já morto. 2 meninos, parados, contemplavam o cadáver, espetáculo repugnante. Mas a infância, como a ciência, é curiosa sem asco. De tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo. Sem exagerar o mérito do finado, força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Já é alguma coisa neste final de século. Requiem. Então, gente, vocês viram aí, né, que essa crônica do Machado, ela vem, eu vou focar um pouco mais com relação ao gênero, né, porque é o texto em si que vocês precisam entender e conhecer para poder produzir. É uma crônica muito profunda, né, inclusive a gente percebe que o que o Machado fez? Ele escolheu um fato do cotidiano, uma coisa simples, um burro deitado no meio da rua, foi algo que chamou a sua atenção, né? Eu sempre venho falado para os alunos nas oficinas dessa importância do olhar na escrita da crônica. Então, o aluno, ele precisa observar a sua volta e ver qual fato, qual objeto, qual item que poderia gerar uma crônica, né? Que daria conteúdo para uma crônica. Então, o Machado de Assis, ele fez isso. Ele escolheu um fato comum, mas que na verdade, pode ocorrer com qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, esse fato foi o que chamou a atenção do escritor. E ele conta o fato com detalhes. Não sei se vocês observaram, né? De forma bem pessoal, observando cada detalhe daquela cena. Ele escreve de maneira bem descontraída, porque a gente percebe, né, que essa é uma característica da crônica, que ele fica conversando com o leitor do texto, né? Ele escolheu o tom para escrever o texto de reflexão, porque a gente percebe que depois que ele conta o fato, né, que o burro estava lá deitado, que tinha capim próximo, ele começa a fazer uma reflexão com relação aquele momento agonizante do burro, que o burro estava morrendo, né? Mas ainda não tinha morrido. Então ele imagina, né, o burro como sendo um ser humano, né? Até uma metáfora. Na verdade, o burro pode representar um indivíduo na hora de sua morte. E aí ele começa a explicar quais são os pensamentos do burro. É claro que dentro da criatividade do escritor da crônica, né? E nessa explicação, a gente percebe que ele fala de uma forma bem subjetiva, né? E a gente percebe também que num tom bem de reflexão. Ele reflete sobre aquele fato, ele reflete sobre a nossa existência, né? Ele reflete sobre os pecados que o burro tenha cometido para estar vivendo aquele momento, né? Então a gente percebe que essa é uma característica também da crônica, o detalhamento, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que aquele foi o fato que chamou a atenção para a escrita do texto dele, e ele mistura o fato com reflexões. Tanto é que depois, para finalizar, né, a gente percebe que ele marca bem o tempo dentro da crônica, porque ele fala que foi numa quinta-feira, que ele passou e viu o burro, né? Ele fala do lugar, que era na rua, né? Depois, no finalzinho, ele volta com a questão do tempo, quando ele fala que na sexta-feira ele passou lá e o burro já tinha morrido, já não tinha mais vestígio do burro. Então, o que a gente percebe ali? Que é a marcação do tempo dentro do texto e da narrativa. Então, são algumas características que, ao produzir a crônica de vocês poderão estar aproveitando aí, né?
Então, o Machado de Assis, o que ele escolheu? Ele escolheu um fato para produzir a sua crônica, mas nada impede que vocês escolham um objeto, né, um lugar. Então, a gente depois ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, dando continuidade, gente, à nossa oficina, ao nosso programa para a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Depois aí da explicação da Fernanda sobre o gênero, né? E trazendo esse exemplo tão legal do Machado de Assis, tão bonita a crônica, né? Tão bem lida, né? Parece que a gente até conseguiu fazer uma imagem daquela cena, né? A crônica também tem essa capacidade, né? De fazer com que a gente passe a ver aquele momento, né? Importante. Bom, agora é o momento da participação dos estudantes e das estudantes que aqui estão, né? Temos aqui conosco, como eu já apresentei no início da oficina, alguns estudantes e estudantes, né? Que eles se manifestaram e eles querem agora fazer algumas perguntas, né? Como eles e elas terão o dever, né, de fazer a produção dos textos também, eles querem agora fazer algumas perguntas para a Fernanda. E eu passo a palavra para a Sara, para que ela faça a primeira pergunta. Olá, Sara. Oi, eu sou estudante do 8º ano, sou a Sara, estudante do 8º ano, e eu queria saber qual o tema da Olimpíada e qual assuntos podemos falar em nosso texto. Boa tarde, Sara. Ótima pergunta a sua, né? Bem, o tema da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa é o lugar onde vivo. No nosso caso, a cidade de Lima Duarte, né, a Rua do Estudante ou o seu bairro. Então, aqui no lugar onde vivemos, nós podemos escolher vários assuntos para falarmos, sempre focando o nosso olhar para aquilo que diferencia, que caracteriza, que chama a atenção, que sugere uma reflexão e que transmite uma emoção, assim como fez Machado de Assis na sua crônica, né? Ele escolheu um fato que não é muito comum, né? Não é tão comum você ver um burro deitado no meio da rua, mas ao mesmo tempo é um fato que pode acontecer, né? E a partir daquele fato que chamou atenção ao seu olhar, ele criou a sua crônica. E aí eu vou dar alguns exemplos, né, para ajudar os estudantes a fazerem o texto de vocês. Olha, alguns exemplos de assuntos aqui na nossa cidade, por exemplo, que você, estudante, poderia falar na sua crônica. Vamos imaginar que vocês tenham a opção de falar sobre um lugar. Vocês poderiam falar da nossa pista de caminhada, né, que é um lugar, assim, diferente, né, que surgiu há pouco tempo na cidade, um lugar onde as pessoas cuidam da saúde, fazendo esporte, caminhada, né, é um lugar que tem verde, então seria um assunto, né, uma pracinha da nossa cidade, né, de repente chamou atenção uma praça porque tem crianças brincando, uma cena de algumas crianças assentadas, alguns idosos, então poderia ser também um assunto. A pista de skate, né, que até numa das nossas aulas, uma das alunas citou como sendo um exemplo de assunto que poderia ser falado, com certeza, né, porque é um lugar de lazer para aqueles alunos para aqueles estudantes, né, para aqueles jovens que gostam de skate, né? Então, poderia estar lá com outros colegas. Então, na verdade, também seria um bom assunto para falar. A escola, né? Já que a gente está aí no momento onde está todo mundo com saudade da escola, pandemia, poderia ser também um assunto da sua crônica, a nossa escola da Algisa. A igreja matriz, que chama a atenção de quem chega na cidade, né? Porque está lá no alto, uma igreja grande, que lembra a religiosidade da nossa cidade. O calçadão da nossa cidade também, né? Que é um lugar diferente, que reúne pessoas, que tem um comércio, também poderia ser um assunto, né? A sua rua, de repente, uma árvore que chama atenção na sua rua, porque ela é uma árvore centenária, né? Um campo de futebol que reúne tantas crianças como homens, adultos, né? Para brincar, para fazer um momento de interação agora, nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo aí, né? Uma quadra também poderia ser. Agora, se você optar por um objeto, por exemplo, você pode falar, por exemplo, do alto-falante da igreja matriz, né, que não é uma coisa muito comum em uma cidade grande, por exemplo,
Mas aqui na nossa cidade ele funciona às vezes, seja para falar sobre uma morte, ou seja para dar uma notícia, ou seja para dar um aviso, um convite, né? Então seria um assunto interessante. O sino da igreja, né, que muitos nem conhecem, mas que é enorme, que também poderia ser assunto de uma crônica. A nossa rádio comunitária Serrana FM, por que não, né? É uma rádio que também nem toda cidade tem, principalmente uma cidade do interior. Um animalzinho de estimação que você gosta muito, ou um fato curioso, né? Uma cena que se repete e às vezes chamou a sua atenção. Outra coisa também que seria interessante é a presença do circo na nossa cidade, né? A gente tem um circo aqui que veio e não foi embora devido à pandemia. Então, olha bem, a presença do circo é algo peculiar. Não é tão comum circos saírem e ficarem tanto tempo no mesmo lugar. Então, quem já foi lá na Barreira, né, à noite, lá agora está todo iluminado, trazendo um pouco da esperança, né, de uma vida normal que a pandemia nos tirou um pouquinho, né? Então, poderia ser também um assunto de uma crônica. A gente também tem alguns hábitos, né, que a pandemia trouxe. Inclusive, a pandemia poderia ser um assunto de crônica, que, inclusive, tem sido assunto de muitas crônicas de jornais e revistas atualmente. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade não era muito comum aquelas filas quilométricas que a gente tem visto por aí, né? Em frente à Caixa Econômica, à loteria, as máscaras, que também as pessoas andarem mascaradas pelas ruas, é um bom assunto de crônica. E as festas de aniversário online também, muita gente tem feito festas online para evitar aglomeração. Então, é mais um assunto, né? São vários que a gente poderia utilizar na escrita de uma crônica aqui no lugar onde a gente vive. E com certeza, gente, os alunos dos Lopes, os alunos das Laranjeiras, os alunos de outras localidades rurais, possuem lá no seu lugarejo algo que chama atenção também e poderia ser o assunto de uma crônica. Né? Então, um toque aí para esses alunos, que eles fiquem atentos ao seu lugarzinho e ver alguma coisa que eles podem estar escolhendo para fazer o seu texto. Muito legal, muitas ideias, maravilhoso, muito bom, Fernanda. Bom, Fernanda, Ana Clara também tem uma pergunta e ela também vai fazer essa pergunta agora. Pois não, Ana Clara? Olá, eu sou Ana Clara, estudo no 8º ano integral e quero saber se existe algum recurso que posso usar para enriquecer meu texto. Olá, Ana Clara, existe sim. Aliás, existem vários, né? Você deve ter observado que lá no texto do Machado, né, no caso de Burro, ele foi bem criativo no texto, nas palavras, na forma como ele produziu, nos detalhes peculiares, né? Então, um desses recursos é justamente os detalhes, né? Você produz o seu texto detalhando, às vezes, aquilo que o outro não consegue perceber, mas que você, né, através do seu olhar, conseguiu ver e tirar algo de importante sobre isso, né? Outro recurso são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são alguns recursos do uso da língua, como, por exemplo, as metáforas, as comparações, a ironia, né? Quando você às vezes diz uma frase querendo dizer outra, com um certo tom de ironia. No texto do Machado, por exemplo, a gente percebe que ele usou algumas figuras de linguagem, né? Quando ele coloca o burro lá pensando, como se ele fosse um ser humano, é uma figura de linguagem, né? Que a gente às vezes chama de personificação. Então, ele usa metáforas dentro do texto. Então, são várias as figuras que a gente percebe. E o escritor, né, no caso vocês que são estudantes, tem 2 instrumentos básicos na escrita de vocês, que vocês podem estar sempre focados, que é o olhar, né, quem vai escolher, o que vai escolher, na verdade, sobre o que você vai falar e o que merece ser uma crônica, e a linguagem, que é a forma como você vai retratar aquilo que você escolheu de modo particular, de modo criativo. Ok, Fernanda. O João Pedro também tem uma pergunta para você. Então, João Pedro, pois não, a palavra é sua. Se apresente e faça a pergunta. Boa tarde, meu nome é João Pedro, sou estudante do 8º ano. Minha pergunta é,
Professora, precisa ter título na minha crônica? Cecir, dê dicas sobre ele. Oi, João Pedro, precisa sim, né? Todo texto precisa ter um título, a não ser a redação do Enem, né? Que não é obrigatório colocar o título. Os demais precisam ter título. E é muito importante que seja, inclusive, um título bem criativo, que chame a atenção do leitor, né, que aguce a sua curiosidade para a leitura do texto e que esteja de acordo com o que diz o texto. Então, uma dica que eu dou a vocês é que na hora de produzir, de escrever, né, o seu título, que você escreva primeiro o seu texto e depois, a partir do texto, você vai pensar em um título bacana, né, que possa estar de acordo com aquilo que você escreveu, tá bom? Muito legal, Fernanda. Dica ótima. Bom, e agora o Otávio também tem uma pergunta, pois não, Otávio? A palavra é sua, pode se apresentar e fazer a pergunta. Eu sou o Otávio, estudo no 8º ano integral. Meu texto precisa ter detalhes do que eu vou falar? Ah, Otávio, olha, essa pergunta aí muito interessante também, eu já até falei um pouco sobre ela, né? Que é muito importante, sim, que você coloque os detalhes, eles vão fazer toda a diferença no texto, né? Principalmente se você for escolher, por exemplo, um lugar, né, um objeto e até mesmo uma cena, né? Você pode perceber que o Machado de Assis, ele detalhou muito aquela cena, né? Então, isso faz toda a diferença. E é importante também que nos detalhes você diferencie dos outros, né? Ou seja, indiretamente, que você mostre o motivo da sua escolha para criar aquela crônica, né? Por que da escolha daquele lugar, ou daquele objeto, né? Ou daquela rua, né? Ou daquela cena. Então, isso também é muito importante. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é uma dica dos estudantes, né? É com relação ao tema. O tema também, ele precisa estar presente dentro do texto, né? Porque, por exemplo, você não pode, eu vou falar sobre a igreja matriz, tá? Então, você começa falando da igreja matriz, mas você se esquece, às vezes, que a igreja matriz, existe igreja matriz em várias cidades, né? Então, é importante que você situe o leitor para o tema, onde que se localiza essa igreja matriz, né? Então, muitas vezes, de uma forma geral, os textos da Olimpíada, eles necessitam que o escritor, ele localize também, ele especifique o tema dentro do seu texto, né? Porque, na verdade, o tema um dos objetivos da Olimpíada é conhecer os costumes, a cultura de diversas cidades do nosso país, através do texto do aluno, né? E, por isso, também o motivo da contextualização, de você citar, no caso, a cidade, né, ou o local dentro da cidade, o seu estado, né, porque você vai estar levando um pouquinho, através do seu texto, da nossa cultura, da nossa realidade, do que acontece aqui, né, então isso também é muito importante. Muito legal. Bom, gente, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa oficina, né, como eu já disse, esse é um momento importante para nós dialogarmos com a comunidade escolar. Eu vou, então, concluir a oficina propondo aqui um pequeno diálogo, né? Eu vou passar a palavra para as 3 professoras visitantes, né? Aí, para elas falarem alguma coisa, né? Dar um alô para o pessoal, para quem estiver nos ouvindo, né? Desejar uma boa tarde, né? E depois que elas terminarem, que elas falarem, aí eu vou passar para os alunos também, para que vocês possam ou falar alguma coisa, ou desejar uma boa tarde aos ouvintes, tá? É o suficiente. E depois eu passo para a Fernanda, e aí eu concluo em seguida, tá ok? Bom, seguindo aqui a ordem aqui da minha tela, a primeira aqui é a Cristina, né? Maria Cristina. Então nós vamos ouvi-la. Pois não, Cristina, a palavra é sua. Boa tarde. Agradeço a todos vocês, então, essa permissão para participar. Nem estava programada essa participação, não, né, Paulinho? Mas que bom, agradeço. Bom, o que eu quero dizer aqui para os alunos é que o cronista, eu faço uma comparação do cronista com um fotógrafo. O fotógrafo de fotos artísticas, né? Não é uma foto qualquer, são fotos artísticas. E o que isso quer dizer? O cronista, assim como
fotógrafo, ele é capaz de captar o belo nas cenas simples. É aquele olhar que a gente tem sobre o detalhe que faz a diferença na maneira como o leitor vai passar a enxergar as coisas de texto, ou depois de ver aquela foto, né? E em Lima Duarte, o que não falta para a gente é isso, né? É essa beleza da simplicidade da cidade, dos habitantes, nos espaços físicos. Então, assim, o material para a escrita do texto é farto. O importante é que vocês demonstrem neste texto uma percepção que nos faça notar detalhes que a gente não percebe com o nosso olhar de toda hora que não quer enxergar as coisas além do comum, né? Então, eu desejo a todos vocês uma boa sorte na Olimpíada, que vocês caminhem bem aí com a professora Fernanda, que o importante da Olimpíada é conhecer o texto e apreciar o texto. E o gênero crônica, para mim, é um dos mais bonitos que existe dentro da nossa literatura. Boa sorte a todos. Muito bom, Cristina. Obrigado pela complementação maravilhosa aí. Ok. Aparecida Márcia, pois não. Olá, gente. Boa tarde a todos, né? É um prazer realmente estar aqui participando dessa oficina. E nós, né, como professores, já participamos, já fizemos muitas oficinas em outros anos. O recadinho que eu queria deixar, que complementa o que a Cristina falou, que a Fernanda também falou, principalmente quando ela respondeu a pergunta do Otávio, né, que tem a ver com os detalhes. A crônica, para mim, ela... Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, eu acho que sim, que o mais importante não é o que você vai falar, mas é o como você vai falar. Então, analisem bem, dessa crônica do Machado de Assis, sobre o que a crônica falou. Eu poderia resumir assim, sobre um burro que foi jogado lá numa rua e que estava morrendo. Olha, gente, que fato mais bobo. Mas olha como ele falou sobre este fato. Olha as emoções, as percepções, como é que a gente fala? As reflexões que ele fez, o jeito poético de falar. Então, o mais importante não vai ser o fato, mas é o como você vai contar este fato. E é isso, né? Eu desejo uma boa escrita para todos. Obrigada, Paulo. Ok, Priscila Márcia, nós que agradecemos, né, as ricas contribuições aí. Pois não, Poliana? Bom, eu acho que não sobrou nada, né? Os colegas já falaram muito bem do gênero crônica, é um gênero espetacular também, para mim, um dos mais bonitos, assim como a Cristina disse. Né? Eu diria que, vou usar aqui uma expressão de uma professora minha de faculdade, que a gente tem que passar a desligar o piloto automático, né? E a escrita, ela exige muito disso para que a gente observe e ache um tema bem legal para falar. É preciso desligar esse piloto automático né, de falantes e da nossa vida assim corrida e observar mais, né, olhar mais para fora, para o que está tão próximo de nós e falar sobre aquilo de uma forma que choca o leitor, né? Essa é a dica que eu daria, assim. E uma boa escrita a todos, boa Olimpíada, e é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Poliana. Obrigado pela participação também. Foi legal, né? É isso aí. Otávio, obrigado pela sua participação e boa tarde. Boa tarde, de nada. João, obrigado pela participação também, João. Boa tarde. Boa tarde. Carolina, obrigado pela participação. Boa tarde, tá bem? Boa tarde. Fernanda, pois não, então a palavra é sua, e aí você pode fazer a conclusão, né? Eu já agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e a oportunidade de conduzir, né, essa oficina, né, tão bem planejada e tão bem participada, tá bem? Muito obrigado, eu agradeço e passo a palavra para que você possa fazer o encerramento, e aí a gente encerra a gravação, né, e depois alguma consideração eu faço no programa ao vivo no sábado, ok? Pois não, a palavra é sua. Eu gostaria de agradecer a participação dos alunos, dos colegas professores aqui presentes, né? Agradecer ao Paulinho pelo espaço aqui na rádio,
falar da importância de todos participarem da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que certamente irá melhorar muito a leitura e a escrita dos alunos, né? É uma excelente oportunidade para isso. E eu queria desejar uma boa sorte a todos os alunos, né? Aliás, uma boa sorte a todos nós, participantes desse momento, desse concurso, principalmente agora, nesse momento tão difícil de pandemia. E que possamos dar o melhor de nós, né? Para que possamos trilhar juntos os caminhos da escrita, que não são, às vezes, muito fáceis, mas que são muito prazerosos de caminhar, tá? Uma boa tarde a todos e tenham um bom final de semana.